Agora entenda que Jesus fala, ele diz que é filho. Ele abre a boca e fala que ele é o filho. Ele fala que veio porque o Pai o enviou. Deus diz que amou o mundo e por amor enviou o Filho para que salvasse, não para que condenasse. Está falando em Êxodo 19 a respeito do sacerdócio que Deus quer implantar. É por isso que enviou Melquisedeque para Abraão, já para dar início a esse sacerdócio. Isso tudo é na promessa de Gênesis 3,15, que já vem nessa descendência com Noé e depois com Abraão. E de Abraão já vem todas as coisas até Jesus, porque Moisés já vem na linhagem de Abraão. Ele já está também entrando na promessa ali que Deus deu para Abraão. A lei não veio para salvar, ok? A lei não justifica a ninguém. O fim da lei é Jesus Cristo, Romanos 10:4. Não há na lei nada para quem possa se salvar, Gálatas 3:10. Não há salvação na lei. A lei é para refletir o pecado do homem no próprio homem. A lei ela é santa e pura, a lei ela é de Deus. Para que cumprisse ela, tinha que ser o próprio Deus. A lei é de Deus, não é de homem. E o homem não cumpre nada, ninguém consegue cumprir nada de Deus, a não ser o próprio Deus. Ele não aceita nada, glória de ninguém, a não ser glória no Filho. Nós somos criação de Deus, Deus nos fez por amor. E por amor, deu a nós o livre-arbítrio após nós errarmos, no caso Adão. Ele foi ao socorro, ele não foi para condenar, ele foi para socorrer. E deixou uma promessa em Gênesis 3,15. E essa promessa, ela termina em Jesus. Esse sacerdócio poderia ser para qualquer tribo, como os dois. Levita, a tribo de Levi, a tribo de Judá, as duas, que foi enviado a espiar a terra. E olharam a terra por promessa que Deus havia dado. Eles olharam com um olhar de fé, de coragem, de justiça, de amor a Deus. Então a Deus foi dado a eles um sacerdócio que é da linhagem ali, um sacerdócio santo, que é para essa linhagem de Moisés, que é da lei, que vem de Arão, e outro de Judá, que vem pegando os reinados, não é mesmo? Os melhores reinados, os reinados vêm na hereditariedade de Judá. E o sacerdócio vem na hereditariedade de Levi. E o sumo sacerdócio na hereditariedade de Arão. João Batista foi o último da linhagem de Arão, um levita da linhagem de Arão. Maria, ela era levita. José era da tribo de Judá. Por ele ser da tribo de Judá, se tivesse um rei ali, porque como estava dominado por Roma, o templo já não era o mesmo templo lá de Malaquias, que está sendo construído, que ele está saindo da Babilônia, não era mais. Aqui já estava em Roma. Aqui estava um domínio político romano. O sumo sacerdote estava entrando por indicação, não por linhagem, como é dos levitas. Não tinha linhagem. João Batista estava clamando no deserto. Ele comia mel silvestre e gafanhoto por não ter o pão da propiciação, que era o pão que ele deveria comer. Não há ninguém na terra com unção. A unção foi passada para Jesus. Essas unção de rei, essa lá do que os profetas Samuel ungia,
Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Ok? Essa unção com óleo que você está vendo em Jesus, você unja, cure, ore pelos enfermos e unja com óleo. Você vai ver lá o levita, lá na passagem do samaritano, o bom samaritano, que o samaritano ungiu com óleo e vinho aquele rapaz que tinha sido assaltado lá, que o sacerdote e o levita passou ao largo. Jesus está falando a respeito lá. Então essa unção é uma unção medicinal, enfermidade. É diferente de uma unção de poder, para passar poder, passar domínio, passar comando, como é no caso quando ungiu um rei. É diferente. E essa unção para rei era dada por Deus. Quando foi ungir Davi, é Deus que avisou para Samuel. Entendeu? Não existe ninguém ungido lá daquela época para passar unção para ninguém agora não. No ano 300, Constantino, o que tinha de material ele recolheu, o que tinha gente contrária à nova religião, que é a religião universal, que em latim significa católica, todos eles foi detonado, foi mortos, a não ser os que aceitaram essa dominação. E esses que aceitaram, o material foi recolhido, não podia mais ler aquele material. A Bíblia foi canonizada do ano 300 ao 600. Século 15 e 16 foi introduzido o cânon, finalizado. Ok? Quase no ano 600, 500 e pouquinho, quase 600. E esses livros que foram canonizados, William Tyndale, ele fez a primeira Bíblia expressa, por isso ele foi morto na fogueira. Então a gente tem que entender que Martim Lutero, William Tyndale, Calvino, o príncipe lá, o rei da Inglaterra, todo esse pessoal é um chamado já de Deus para dar continuidade nesse sacerdócio que é eterno, é para a terra inteira. Quando você vai em Apocalipse, no capítulo 22, você pode começar até mesmo no capítulo 21, você vai ver a respeito desse sacerdócio, que é para nós aqui na terra, a Nova Jerusalém, que está lá, a diferença das duas Jerusalém de Gálatas 4, do 21 a 31, você vai ver em Apocalipse João fazendo a medida dessa cidade, do muro lá de 90 metros, das pedras, que a rua é de ouro, um ouro como um cristal reluzente, as pedras, tudo o que está escrito é a respeito desse sacerdócio, e o próprio Jesus vai reinar. Está dizendo de um reino, um reino terrestre. Essa cidade vai vir do céu, vai se estabelecer na terra. Olha o Apocalipse 21, 22. A salvação ela é individual. A salvação é para quem está dentro desse corpo, o corpo de Cristo. Quando ele vier em glória, ele vai vir buscar este corpo e todos que são membros dele, aqueles que crêem. A única obra que nós temos não é obra de salvação, mas é o único mandamento que tem nesse corpo é amar ao próximo como a ti mesmo, só isso e nada mais. O restante é a comunhão. O que é a comunhão? É o encontro dos santos, marca um local, se encontra e ali um ajuda o outro, que chama exortar, um exorta o outro. Exortar não é meter a borracha não, que ninguém veio meter borracha em ninguém aqui não. Nós temos que olhar a cabeça de Cristo, ver como que Cristo tratava com todo mundo, assim que deve tratar, tanto os evangelistas, quanto os mestres, quanto todos que querem ajudar o próximo na orientação da palavra.
E os evangelhos têm toda orientação. Se você achar estranho o evangelho a algo que você faça ou siga, você tem que entender que os evangelhos está correto. O que está errado é a dominação ou alguma coisa que você está seguindo. Os evangelhos está correto, é aquilo ali mesmo. Se você não estiver achando nada lá, é porque não tem nada lá. Entendeu? É muito simples e reto e certo, mas vem de Gênesis, Apocalipse, programando e proclamando a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você olhar a lei de Deus, a única diferença que tem do amor ao próximo é o amor a Deus. É para estar olhando para Deus, para ter só Ele diante de você. O restante para baixo da lei de Deus, dos 10 mandamentos, é tudinho amor ao próximo. E se você amar o próximo, se você querer para ele o mesmo que você quer para você, você não vai querer matar porque você não quer morrer. Você não vai querer roubar porque você não quer ser roubado. Você não vai adulterar porque você não quer ser adulterado. Você não vai cobiçar porque você não quer ser cobiçado. Você está compreendendo? Santificar o sábado é para você ter esse dia, para você ter comunhão, mas todos os dias santificado. Está mostrando a respeito que Deus santificou o sábado, porque Ele fez todas as coisas em 6 dias, ok? E no 7º Ele observou todas as coisas, que Ele não está cansado, não. Deus é onipotente. Deus, Ele tem 4 propriedades, 4 colunas de sustentação, que é a base dele. Deus, Ele é sabedoria, Deus, Ele é poder, Deus é justiça e Deus é amor. Ok? E faz dele, com essas 4 bases, faz dele a onipotência, a onisciência, a onipresença dele. E a unidade do Espírito Santo, do Filho e do Pai. Que está tudo descrito muito certinho, sem erro. Ok? Você pode chamar do que você quiser. Se você quiser chamar de trindade, que seja um só, não tem problema, que de todo jeito você vai estar certo. Que o Pai fala, fala no Filho. O que o Espírito Santo revela, revela no Pai, revela no Filho. Eu vou, mas não lhe deixarei órfão. Pedirei ao meu Pai que enviará a vós o Espírito Santo de Deus, o revelador, o consolador, o orientador. Tudo que você diz em santidade, de unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está correto. Se não tiver escrito nada, toma muito cuidado. Cuidado. Unção está em Cristo. Quem está embaixo da unção de Cristo está debaixo dessa proteção, desse guarda-chuva. Está dentro desse corpo. A sua vida na terra está morta. A sua vida é de Cristo. Cristo que está vivendo em você. Você não vive em Cristo, é Cristo que vive em você. A vida dele está em você. Colossenses 3, de 1 a 4. A sua vida está lá no céu escondida para quem tem fé. A sua vida está lá escondida. Naquele dia em glória que ele vai revelar para você como realmente você é. Você não vai ver mais como espelho, mas sim perante ele. Como está em Coríntios 13 também, quase ali no finalzinho, depois dos dons, quando chega no dom maior do amor. Você vai ver, tem uma parte que ainda não está completa em você, mas quando ele vier em glória, ele vai glorificar, o corpo dele vai glorificar o seu também. A parte que não está ainda preparada vai ser aniquilada e vai se tornar um corpo perfeito. Você não vai ver como espelho, mas você vai ver assim face a face. Você vai estar de frente. Esse sacerdócio é o trono de Deus, é o reino de Deus. É esse reino que ele vai trazer para a terra, nessa cidade santa, na Nova Jerusalém. Ele mesmo vai estar em pessoas com nós. Frente a frente, face a face. A luz dele vai clarear tudo. Não é necessário o sol. A luz do corpo dele vai dar claridade para essa cidade, a Nova Jerusalém. Dá uma olhada em Apocalipse 21 e 22, tá ok? Vai em cima da verdade.
Pratica os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Paz e graça.